enquanto nós estamos fazendo a missão, nós também estamos sendo missão. Nós somos a missão de alguém. Nós somos uma resposta a uma missão. Todos nós aqui somos respostas de um envio de alguém. Alguém foi enviado e esse evangelho chegou até nós. Só que a gente vai ver que isso começa em Cristo. E que, na realidade, tanto você quanto eu, nós somos resposta da oração do próprio Senhor Jesus. Então, eu sempre brinco quando eu ministro essa mensagem, que eu pergunto para a igreja, olha, receber oração é bom, orar com alguém é bom, contar com alguém para orar com você é bom. A igreja é uma bênção, seus irmãos orar por você é bom, apresentar vocês a Deus é bom, interceder por vocês é muito bom. O pastor da igreja está ali à frente, orando por você, orando por sua família é bom, a igreja amém, é muito bom. Eu digo, e se eu disser para vocês que o próprio Jesus orou por vocês, será que é bom? Então, geralmente, a igreja reage com muita alegria, por ser resposta de oração. O versículo que isso acontece vai chegar na medida que a gente for lendo, né? Como eu falei, desde o começo de João, cada capítulo de João existe uma necessidade, que não é muito vista nos outros, em Mateus, Marcos e Lucas, mas no Evangelho de João, existe uma necessidade de continuidade cronológica maior do que dos outros. Os outros têm, mas não há uma preocupação. Os outros se resumem ao começo igual, ao final igual. E o que acontece pelo meio não tem uma ordem tão precisa. Já João, a gente está vendo capítulo por capítulo, e isso é uma ordem tão precisa. E se você lembrar, a gente está no 17, mas desde o 13, tudo que está acontecendo, eles estão simplesmente sentados na mesa da ceia. Então já vai ser o 4º capítulo que Jesus está batendo um papo com os seus apóstolos ali, né, no momento da ceia. Então, para você ver como é precioso. Mas vamos para a leitura, versículo 1 do capítulo 17. Algumas Bíblias vão ter como se fosse uma espécie de título, né? Algumas Bíblias aí vão ter. O capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus como um único e verdadeiro também sacerdote. Não existe mais sacerdote. Sacerdote que a gente é agora, como a própria Bíblia diz na Epístola de Pedro, é o sacerdócio real, é o nosso próprio corpo. O templo agora somos nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós somos sacerdotes de quem? De nós mesmos, né? Nós somos sacerdotes de nós mesmos. Antigamente era só o sacerdote que trazia a mensagem. Hoje a Bíblia diz, admoestai uns aos outros. Porque todos nós somos sacerdotes de nós mesmos, né? Mas aqui é a expressão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote do universo, ok? Não de uma religião judaica, não do cristianismo apenas, mas de toda a criação é esse sumo sacerdote. Então, Jesus termina o capítulo 16 dizendo, não tem mais um mundo, porque no mundo vocês terem as aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo mundo conhece esse versículo. O resto do capítulo 16 ninguém conhece, mas esse versículo o pessoal conhece, né? Já como quase um jargão, né? Mas aí ele começa dizendo no 17, o verso 1 assim. Tendo Jesus falado essas coisas, quer dizer, veja, todas essas coisas desde 13, 14, 15, 16. Tendo Jesus falado todas essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a minha hora. Começou a oração. Pai, é chegada a minha... Começou a oração. Ergueu os olhos aos céus e começou a oração. Depois que ele tinha tudo que instruir, do 13 ao 16, tudo de instrução ele passou. Ele disse, agora que eu já passei a instrução, vou orar. Mas sabe o que é bom em Jesus? Que até na oração dele tem instrução também. Ele está orando, instruindo, porque ele está orando ao Pai. Mas tem 11 pessoas aqui escutando. Tem 11 pessoas aqui escutando a oração. Aí ele começa. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, filho com letra maiúscula, para que o filho te glorifique a ti. Jesus está dizendo, Pai, glorifica o filho, letra maiúscula. Então ali era o Filho de Deus, a representatividade da salvação.
É a totalidade. Glorifica o Filho e o Filho te glorificará. Para que o Filho glorifique a ti. 2, verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí ele já está dizendo aqui, ó, veja que ele está orando e instruindo, ensinando. O Filho recebeu autoridade do Pai sobre toda a carne. Aí é carne. Como eu disse, leia a Bíblia lembrando. Considere o espiritual e considere o natural. Aí, então é carne de gente, carne de animal, carne de peixe, carne de ave. Toda a carne. Aí você vai lembrar, profeta Joel, e derramarei do meu espírito sobre todos os crentes. É isso que diz o profeta Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Jesus diz, tu me deu autoridade sobre toda a carne. Aí ele diz, ó, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus dá a Jesus os que são salvos. Deus dá a Jesus os que são salvos. Quando a gente prega o evangelho, essa mensagem, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente prega o evangelho, essa mensagem toca dentro, e você sabe disso porque todo mundo aqui passou por isso, e quando toca lá dentro, de verdade, aí você começa a entender a palavra, aí você começa a crer, aí você começa a se mover, aí você começa a converter. Você é chamado por Deus de volta através do Evangelho de Jesus Cristo. Desperta, você acorda, você sai do transe que o mundo colocou, você sai do transe que o diabo colocou. A Bíblia diz que as vendas caem, as escamas caem. É o poder do Evangelho pregado. Aí diz aqui, 3, verso 3. E a vida eterna é esta. Aprenda o que é a vida eterna. Isso que está escrito é a vida eterna. Aprenda o que é a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Como é que eu faço para receber a vida eterna? Perguntaram para Jesus anteriormente. Para uns ele disse, vai, vende tudo que tens. Para outros ele só disse, vem e me segue. Cada um sabe o que impede isso de acontecer, o que bloqueia a sua visão. A salvação não é por merecimento, é pela graça. Mas só que existem coisas que estão cegando aqui, ó. E a graça está aqui, a gente não está vendo. Para uns ele só olhou e disse, vem e segue. Para outros ele disse, vem após mim. Para outros ele disse, vai, vem tudo que tem. Então é cada um na sua luta, mas a mesma graça é para todos. E ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, e que é o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele fala dele na terceira pessoa. Ele diz, olha, que conheçam a ti, conheçam Yeshua HaMashiach, conheçam a salvação através do Messias. HaMashiach, Messias, Cristo, traduzindo, Cristo é grego, português, Messias. Simples, HaMashiach, Cristo, Messias. Mesma coisa. Quando você chama Jesus Cristo, você está dizendo Jesus o Messias. Jesus o ungido, o Salvador. A palavra Jesus também é grega, vocês sabem disso. Yeshua é o nome hebraico, é o nome dele em hebraico. E simplesmente é Deus salva. O nome Jesus Cristo nada mais é do que Deus salva através do seu ungido. Só tem esse. Só Cristo salva. O único nome que é dado, que a gente já viu antes, que é dado entre os homens e traz salvação. Ele diz, ei, que conheço Jesus Cristo. 4, verso 4. Eu te glorificarei na terra. Eu te glorificarei na terra. Cadê? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Consumando.
terminando. Deus deu uma obra na mão de Jesus e Jesus vai entregar essa obra pronta. Por isso que na cruz ele diz o quê? Está o quê? Consumado. Consumado. Acabou. Acabou. Na cruz ele, quando ele carrega todos os pecados, ele fala, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Para se cumprir a profecia de Salmos, o desamparo ali não era um desamparo porque Deus o abandonou. O que é que a Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? Não é o pecado? Se o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, Jesus está levando todos os pecados sobre si. É lógico que ele disse. Pela primeira vez na vida, Jesus diz, não estou sentindo Pai. Deus meu, aí se cumpre. Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele que diz, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É ele, ninguém matou Jesus. Não foi tiro, não foi bomba, não foi flechada, não foi facada, não foi as feridas do seu corpo, não foi o cravo nas mãos, não foi o cravo nos pés, não foi coroa. Nada disso matou Jesus. Ele que diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, ó, ele que é dono da vida e da morte e de toda a carne, como a gente falou aqui. Então, o texto continua dizendo assim, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com quem? Contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ó Jesus falando sobre eternidade. Antes que houvesse mundo, antes de toda a criação. Jesus estava lá. E você sabe que Jesus também é o Criador, na pessoa do Filho. Ele disse, eu estou me glorificando aqui na terra, mas eu vou retornar para a glória que eu tinha antes. Aí diz, ó. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Aí diz aqui, 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, que me tens dado provém de ti. 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Nem Jesus pregou o que queria. Jesus pregou as palavras que o próprio Pai deu. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que eu saí de ti. E creram que tu me enviaste. Gente, isso é uma oração dele falando com Deus, mas na presença dos outros, porque ele também está instruindo. 9, verso 9. E por eles eu rogo. E por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, ele dizendo para Deus. E as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Veja como ele está falando 2 versículos antes sobre mundo, o sistema do mundo. E agora, 2 versos depois, ele repete mundo, mas agora ele está falando dessa terra. Ele está instruindo. Aí vê, ó. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como assim nós somos. Que foi o verso 1. Ok?
Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto... Tem um microfone que está aberto. Ah, fechou. Não vi nem quem foi, mas amém. Glória a Deus. Quando eu estava com eles, guardaste o teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Aí vem quem? A exceção. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. 13. Mas agora, eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham, estou tirando aqui do outro lado, para que eles tenham gozo completo em si mesmos. Ele está dizendo, ó, eu estou dizendo aqui, enquanto eu estou na terra, estou dizendo aqui no mundo, eu estou indo para ti. E eles estão aqui escutando a oração, e eles vão se alegrar. 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Aí você começa a ver Jesus falando, como eu disse, considere sempre o natural e o espiritual. Considere o agora e o profeta. Ele está falando tanto para os que estavam ali com ele, quanto para todos nós. E você vai entender isso. Eu lhes tenho dado a minha palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Veja que no poucos versículos ele fala sobre mundo andar pela terra, ele fala sobre mundo, o sistema do inimigo. Né? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. São dois mundos diferentes. Aí diz, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. E isso se repete na própria oração dele lá do Pai Nosso, quando ele vai ensinar. Né? Livra-nos do mal, porque teu reino, poder, a glória para sempre também. Livra e também, sim, 15, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele reafirma novamente. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, separa-os. A palavra santidade significa separado do mundo. Separa-os na verdade. A verdade liberta, como a gente já sabe, a verdade é o próprio Cristo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer Cristo, o Cristo te libertará. Então, ó, santifica-os, separa-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mesma coisa. 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. 20. Olha aí a oração de Jesus por você e por mim, por todos nós e por aqueles que vieram antes e aqueles que vão vir depois, até o dia que ele voltar. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus orou por você. Orou por mim. Jesus orou por todos os cristãos. Nós somos a resposta de oração. Eu não rogo só por isso, eu rogo por todos aqueles que vierem a crer. Eu e você somos a resposta da oração de Jesus. Diga amém. Pode dizer amém. Você é a resposta da oração de Jesus. Amém. Jesus, numa oração há 2000 anos atrás, apresentou a gente. O alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que desde a fundação do mundo, que já sabia que a gente ia chegar, que a gente ia nascer, que a gente ia existir. Aí somos resposta de... Olha, quem é você? Eu sou a resposta da oração de Jesus. Eu sou resposta da oração. E você também é, e você também é, e você também é. E diz aqui, 21. A fim de que todos sejamos um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, mais uma vez, ele vai acrescentando aí o mundo, né, agora como sistema, e o poder que a unidade tem. O poder que a unidade. Quando os irmãos, eles andam em unidade, eles andam em comunhão, eles andam como um, mesmo sendo diferentes, né? Quando nós conseguimos andar em comunhão, em unidade, como um, o mundo observa essa diferença. Hoje você vai escutar muito assim: ah, mas é igreja falando mal de igreja, pastor falando mal de pastor, irmão falando mal de irmão, a minha denominação é melhor, a dele é pior, a dele não presta, isso. Sabe quem é que aplaude? É o diabo. O diabo aplaude. Olha, a gente não precisa nem fazer nada, ele mesmo se come ali, ele mesmo se mata, ele mesmo se destrói. Né? E é isso. Agora, quando você começa a ver igrejas que se unem, pastores que se unem, de denominações diferentes, com um propósito em Deus, isso abala o inferno, as estruturas do inferno, as estruturas demoníacas, as estruturas que o diabo arma. A oração da igreja, ela salva a gente de prisão, salva a gente de morte, porque há uma unidade. Não é? E quando eu falo igreja, vocês sabem, eu não falo de uma denominação só, eu falo da igreja toda, como um povo, como um só corpo, que era o objetivo original. Aí, ó, o texto continua dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, no verso 22, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amaste a mim. Como é que eu mostro o amor de Deus? Na unidade. Na unidade. Eu só estou lendo um texto. Gente. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então ali ele já está falando sobre, olha, ele ainda está ali presencial, eles estão vendo ele. Ao mesmo tempo ele está falando do quem ele é no centro do universo, no centro da glória, no centro da majestade. Ele disse: eu queria que eles dessem uma espiadinha, uma olhadinha na glória, porque ele estava ali como um homem fisicamente diante deles, como um homem comum, mas no centro do universo também ao mesmo tempo. Aí diz aqui, ó, cadê eu li vou ler o 25 agora. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E o último versículo do capítulo, é o 26, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Toda essa oração, todo esse capítulo é uma oração profética, espiritual, mas também natural e, para aquela época, presencial. Então ele vai falando coisas espirituais, coisas sobrenaturais, também ele vai falando de coisas futuras, proféticas, né? Conectando com todo um projeto de Deus na criação. Essa oração é a oração do sumo sacerdote do universo, de Jesus Cristo. E ele falando de todos os pontos, de tudo que eles também precisavam ali escutar também junto, né?
Então, quando a gente for ver na próxima segunda-feira o capítulo 18, já vai começar, o capítulo 18 ele já vai começar a parte da prisão. Então, o capítulo 17 fecha com essa oração, é uma oração, do começo ao fim. E também é instrução, e também são declarações de verdade, e também abala as estruturas, né, daquele povo que está ali. Essa oração feita na presença deles ali, tinha coisa que eles ainda não estavam compreendendo, eles só estavam escutando, mas eles estavam testificando. Né? Você vê no capítulo 13, 14, 15, nós temos o Pai, faz isso, faz aquilo, então eles ainda estavam sendo instruídos, ainda estão sendo instruídos. E a oração de Jesus ainda instrui e instrui mais. Já o 18 vai começar a parte da prisão, vai começar a parte de ir para o Jardim de Getsemane, vai começar a parte que eles vão ter que ir para lá, né? Vai vir Jesus perante Anás, Pedro nega, e assim vai seguir para os finalmente do capítulo de João e também os finalmente da narrativa do Evangelho. Né? Então ele fecha todo esse discipulado do 13 até o 17, ali com os 12, né? Que agora nesse momento ele já é 11, porque Judas já tinha saído. E ele vai amarrando todos os pontos. Eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Eles estão em mim, automaticamente eles estão no Senhor. Então, ele está instruindo a coisa mais básica. Só se chega a Deus através de Jesus. Só se chega a Deus através de Jesus. Não há nada que eu faça que me aproxime mais de Deus. Não há nada que eu tenha, não há nada que eu compre, não há nada que eu possa fazer. Eu preciso chegar a Deus através de Jesus. Não tem como. Várias religiões por aí, várias outras situações e várias outras seitas que não vale nem a pena falar. Eles não estão preocupados em que o povo tenha acesso a Deus através de Cristo. Eles estão preocupados que o povo se mantenha dentro de uma linha religiosa. Então, cristianismo é como eles nos chamam. Nós nunca nos demos o nome de cristianismo. Nós nunca nos demos o nome de cristãos. Eles que nos deram, a própria Bíblia diz, foi em Antioquia que eles começaram a ser chamados de cristãos. Sempre fomos rotulados pelos de fora. O nosso rótulo na Bíblia se chama discípulos. O nosso rótulo na Bíblia se chama seguidores de Jesus. O nosso rótulo na Bíblia é esse. Ele diz, fazer discípulos de todas as nações. Ele diz, não fazer crente de todas as nações, não fazer cristão de todas as nações, não fazer irmãozinhos de todas as nações. Ele diz, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nomenclatura bíblica. Lógico, por uma questão cultural a gente chama de crente, por uma questão cultural a gente chama de evangélico, por uma questão cultural a gente chama de cristão. Mas esses que foram chamados de discípulos estão aqui na Bíblia, nós também somos, mas principalmente é que os verdadeiros discípulos e as verdadeiras discípulas são filhos e filhas de Deus, através de Jesus. É isso que ele fecha aqui dizendo, eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Se eles estão em mim, eles também estão no Senhor. O que eu escutei do Senhor, passei para eles, e agora eles sabem que precisam apresentar a vida eterna aos outros, que é te conhecer e conhecer a mim. E como o 16 fala só sobre o Espírito Santo, eles sabiam que todo esse processo era movido e guiado pelo Espírito Santo. Então, nós somos filhos de Deus, enviados por Jesus para apresentar a Deus, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, estamos aqui servindo a Deus, sendo filhos, sendo discípulos, servindo aos três, que são um e ao mesmo tempo é três. Então ele vai dar essa passeada ali do 13 até o 17 para deixar bem enraizado naqueles discípulos, naqueles apóstolos ali, que eles tinham uma missão, que agora aquela missão estava sendo confiada a eles. Que agora eles teriam que dar continuidade. Na oração ele está dizendo, olha, eles vão, eu estou rogando por eles só não. Eu estou rogando por aqueles, Pai. Aqueles que vão crer quando eles pregarem. Então ele está ali instruindo eles têm que pregar.